Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus Cristo possa vir abençoar todos os irmãos e todos os ouvintes que estão aí ao alcance da nossa voz, né, irmãos, a tanto quantos esse vídeo alcançar, amém? O foco aqui não é o vídeo, mas sim o áudio, amém? Que a palavra de Deus fala, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, hoje, né, pela madrugada de ontem para hoje, estávamos aqui em oração, eu e a minha esposa. Estava eu e minha esposa aqui, né, em nosso quarto orando. E ali durante a oração, irmãos, o Senhor, que a gente sabe, né, quem é espiritual sabe, que nós começamos a orar e quando nós começamos a orar, o Espírito Santo de Deus, né, irmãos, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele começa a nos revelar nomes e pessoas e situações para as quais nós devemos orar. Podem ver que quando nós começamos a orar, muitas das vezes nós lembramos de pessoas que não conversamos com ela há anos, que não vimos elas. Isso aí é o Espírito Santo de Deus que nos revela para quem deve orar e qual situação que deve orar em prol da vida daquela pessoa. E ali, enquanto eu orava, irmãos, a oração estava ali uma benção, né, irmãos? Mas é raríssimo, irmãos, eu chorar durante a oração. Não é que eu não tenho um coração aquebrantado, não, né, irmãos? Mas eu não sou de chorar fácil, né? Eu já passei por muitas coisas na vida, já fui provado em muitas situações, tanto quanto quando eu servi a Deus, até mesmo no mundo. Então já vi muitas coisas ruins na minha vida e muitas coisas boas, então não me emociono fácil. Mas quando eu orava ali, igreja, nós estávamos orando, eu e minha esposa, era por volta das 3:30 da madrugada já, e nós orando ali. E quando aquela oração estava ali fervorosa, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória o pastor Júlio César, da Igreja Santidade e Arrependimento. E ali o Senhor me ordenava que eu orasse pela vida dele. E ali o Senhor começava a colocar no meu coração e eu comecei a orar. Já orei para ele outras vezes, mas dessa vez foi diferente, igreja. Desta vez eu não estava com o intuito de orar para ele, eu estava orando para minha casa, para os irmãos do canal, os irmãos em Cristo lá da igreja, minha vizinhança, né, os jovens que estão aí no mundo do crime, as almas que nós visitamos. Mas ali o Senhor me trouxe ele ali na oração e ali eu comecei a apresentar ele nas mãos do Senhor. E comecei a falar: Senhor, abençoa o pastor Júlio César. Senhor, venha prosperar a vida financeira, a saúde dele, a vida espiritual. Meu Deus, venha dar ele discernimento, sabedoria, quebrando o coração dele, dá ele humildade. Abre os olhos espirituais dele, ó Pai, para que ele não possa viver apenas, meu Deus, o que o teu Espírito Santo revela, mas que ele também possa vir, meu Pai, ver a sua vida como está à luz da palavra. E ali eu fui orando, igreja. E quando eu orava ali para ele, irmãos, ali me bateu aquela angústia, minha alma começou ali a angustiar e ver aquela tristeza no meu coração enquanto eu orava para ele, começou a escorrer água nos meus olhos e a minha voz começou a ficar embargada e eu já estava orando em voz alta aqui dentro do quarto. Comecei a orar em espírito e quando eu fui ver já estava em voz alta. E ali o Senhor mandava eu expulsar o enxu da morte, ali o Senhor mandava eu expulsar os laços de acidentes, de enfermidade, destruição do lar, da família dele. O Senhor mandava eu expulsar o espírito da inveja. E ali, amados irmãos, ali vinha aquela presença maligna, aquela legião de demônios, irmãos. Ali se levantava contra a minha vida naquele momento, porque eu estava ali fazendo oração sincera diante de Deus, não era diante dos homens. Foi uma oração oculta, estava entre eu, Deus e a minha esposa. Mas ali, irmãos, ali eu senti aquela presença demoníaca tentando parar a oração. E ali eu comecei a ficar arrepiado e comecei a orar com mais autoridade. E ali eu começava a chorar, igreja. E ali o Senhor me ordenava expulsar o espírito da morte da vida do pastor Júlio César. O Senhor mandava eu expulsar o espírito da depressão, a angústia, a mágoa, a tristeza do coração dele. E ali o Senhor, enquanto eu orava ali, irmãos, o Senhor me levava assim em espírito. E eu via ele, irmãos, ali inquieto na cama, rolando para um lado, para o outro. Ele muito pensativo pelos cantos da sua casa. E ele se sentindo isolado, se sentindo só, traído.
E Satanás colocando muitos sentimentos ruins no coração dele amargo. Sentimentos de mágoa, de ódio, de tristeza, de angústia, de decepção. Aquele sentimento de traição, como que ele foi traído. Porque às vezes você vai falar, não, mas ele está rodeado de pessoas. O canal dele tem 500 e poucas mil pessoas, né? Ele tem muitos irmãos a favor dele, engano seu, igreja. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas sentimos só, né? É como o marido que perde a tua esposa. Suponhamos que tem 4 bilhões de mulheres no mundo, mas o homem ele quer aquela que ele perdeu, ele não quer as outras 399 bilhões e 999 milhões e 99 mulheres que estão disponíveis, não. Ele quer aquela que ele ama. E ali o Senhor me mostrou também que na vida do pastor Júlio César está desse jeito. Tem pessoas que ele gostaria de estar do lado dele, que ele selou a amizade, que ele amou de coração mesmo. Mas de repente algo deu errado, ele falou algo que não deveria, ele teve um comportamento, falou uma palavra precipitada, ou o inimigo pôs nele uns ciúmes no coração, porque as pessoas começavam a perguntar demais daquele obreiro, daquele irmão, daquela pessoa, e não perguntava tanto dele, e ali veio acontecer algumas desavenças ali. Mas ali o Senhor fez saber que o inimigo tem enchido o coração dele com esses sentimentos malignos. Assim como Jesus falou com Judas, Judas, como podes tu ter deixado Satanás encher teu coração? Falou em outras palavras, mas é isso que Jesus quis dizer. E ali eu orava para ele, irmãos, e o Espírito Santo de Deus mandava, irmãos. O Espírito Santo de Deus mandava. Para Deus falar, ai daquele que disser aquilo que eu não disse. Né, irmãos? No livro de Jeremias, capítulo 13. Ai dos profetas da casa de Israel. Ezequiel, aliás, capítulo 13. Ai dos profetas da casa de Israel, que são profetizadores de si mesmo, né, irmãos? Que têm visões mentirosas, que disse que eu disse quando eu não os disse nada, né? A palavra de Deus fala que eles profetizam segundo o que os seus olhos veem e que o seu coração sente. Então eu não estou falando com meus olhos veem, eu não estou falando com o meu coração sente, até mesmo que tem um bom tempo que eu não acompanho mais o canal do pastor Júlio César, né, irmãos? Mas o Senhor ali, irmãos, me ordenou a convidar a todos os irmãos, quanto foram alcançados por esse vídeo, a levantar um clamor em prol da vida do pastor Júlio César. Mas Deus não quer aquele clamor que você apresenta milhares de pessoas e depois cita o nome dele, não, igual eu orei essa noite, não. Deus quer que cada um de nós, né, irmãos, que acreditamos que temos o Espírito Santo de Deus, que acreditamos que amamos uns aos outros, levante uma campanha de oração. Cada um tem sua força e sua fé. Uns Deus vai mostrar que é de 3 dias, outros vão fazer de 7, outros vão fazer de 1 mês, de 21 dias. Mas Deus quer que durante essa campanha de oração, nós também apresentamos alguns jejuns ao Senhor em prol da vida do pastor Júlio César. Ali o Senhor me falou claramente, irmãos, ali que era para poder, né, igreja, levantar essa campanha de oração. Deus quer que todos os irmãos que ouvirem esse áudio, todos que têm amor pelo próximo, que ama verdadeiramente a Deus e o teu irmão, é para orar para a vida do pastor Júlio César. Deus não quer que ninguém mais o exorte. Que, irmão? Isso mesmo. Porque pedi a Deus uma testificação na palavra. E olha o que Deus falou comigo, igreja. Provérbios, capítulo 29. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Está vendo? Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Foi a palavra que Deus me deu referente ao pastor Júlio César. Porque ele muito foi repreendido. Eu mesmo já o repreendi 2 vezes aqui em vídeo, mas ordenado por Deus. Não foi aquela coisa de emoção, porque todo mundo está falando dele, eu vou achar bonito falar do pastor Júlio César. Não, eu não faço nada por emoção. O que é emoção? É eu estar fazendo esse vídeo, e se ele fazer um contra esse vídeo aqui, o inimigo endurecer o coração dele, e ele fizer algum vídeo contra esse aqui, vir alguém ali pela emoção e querer me defender. Ah, Deus vai fazer isso com o pastor Júlio César, Deus vai fazer justiça, Não. A palavra de Deus fala que a justiça dele não opera na ira.
A ira não opera a justiça de Deus. Não adianta nós ficar irados com quem nos persegue, com quem nos ofendeu, não. Porque isso não vai mover as mãos de Deus. O que move as mãos de Deus para fazer justiça ou para usar de misericórdia e abençoar as pessoas, irmãos, é oração. Nós temos que orar para Deus abençoar o pastor Júlio César. E ali, irmãos, o Senhor fez saber bem claro que Satanás tem tramado um laço de morte contra a vida dele, para destruir a família dele. E se Satanás, irmãos, ele falou assim, se eu não destruir a família dele, se eu não destruir a vida dele, aliás, para minha família dele eu destruo. Satanás quer atacar o pastor Júlio César no trânsito, até mesmo dentro da igreja, em qualquer caminho, porque Satanás tem visto as brechas que ele tem dado. E nós também, qualquer um que é espiritual, viu. Não vamos ser hipócritas. Mas todos nós somos sal, igreja. Todos nós somos miseráveis pecadores. Então, às vezes, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ele é um irmão jovem. Eu acho que ele tem uns 4 anos a mais que eu, 3. Eu tenho 31. Isso agora em abril. Eu creio que ele deve ser uns 3, 4 anos mais velho do que eu. Então, igreja, ele é um homem, irmãos, um homem ousado na presença de Deus. Ousado, não é ousado. Ousado, ele tem ousadia para pregar para Deus. Ele tem coragem para falar a verdade. Isso agrada a Deus. Deus tem uma missão específica com o pastor Júlio César. Com cada um de nós ele tem. Deus me usa mais especificamente nas bocas de fumo, em cultos ar livre. Né, irmãos? Me leva nos lares e hospitais. Ele tem uma especificação comigo. Para Deus sabe que uns ele chamou para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para doutores. Entendeu, igreja? Então, cada um de nós tem uma função diante de Deus. E o pastor Júlio César tem a dele. Mas assim como Sansão também tinha a sua função, e ali Satanás, ali os filisteus tramaram ali o mal contra a vida de Sansão e colocou Dalila no caminho de Sansão para poder distrair Sansão, e Sansão perdeu o foco da obra que Deus pôs na mão dele, assim Satanás fez com o pastor Júlio César. Tirou o foco dele de ganhar almas para Deus e colocou o foco dele de ganhar almas para o ministério dele e para adorá-lo a ele, para poder mimar ele. Mas isso não vem dele. Deus vai saber que ele não é um homem desse caráter. Mas o caráter dele foi deturpado com o passar do tempo. Devido a algumas traições que ele sofreu, algumas mágoas passadas que ele teve, algumas rejeições que ele não entendeu que foi da parte de Deus. Até mesmo o fato dele não ter se dado na Deus de Amor e nenhum outro ministério. É porque Deus já tinha essa particularidade com ele, para alcançar almas que desviaram da Deus de Amor, que desviaram da Assembleia de Deus, né, afastaram, melhor dizendo, que estão afastados da congregação que está no Brasil, de demais outros ministérios. E pessoas que nem sequer nunca tiveram um encontro com Jesus. A intenção de Deus, irmão, é que o evangelho propague. Quando Jesus exortou as 7 igrejas da Ásia, ele não mandou nem que Laodiceia se fechasse, porque estava ali morna, não. Ele estava batendo na porta, insistindo, querendo entrar. Jesus não está mandando fechar nenhuma igreja. Ele quer que as igrejas se convertam e se consertam diante dele. Se consertem diante dele. Então, irmãos, Deus não quer que a Isa feche. Deus não quer. Mas para evitar isso, ele quer um arrependimento do pastor Júlio César. E não tem como nós arrepender de algo que nós não reconhecemos. Quando o filho pródigo arrependeu de seus pecados, ele lembrou, primeiro, a Deus fala que ele comendo ali as bolotas que dava para os porcos, as alfarrobas, a lavagem dos porcos, melhor dizendo, ele lembrou da fartura que tinha na casa do pai dele. E ali ele lembrou dos seus erros, e quando ele começou a lembrar do que afastou ele da casa do pai, da presença do pai, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele voltou para a casa do pai arrependido. E o pai honrou ele muito mais do que antes. E é isso que Deus vai fazer com o pastor Júlio César. Mas só que ele não vai conseguir arrepender, igreja. É por isso que o Senhor falou para o meu servo, não exorte mais ele. E fala para todos quantos que têm ouvido que ouçam, para que não exorte mais o pastor Júlio César. Porque ele já foi exortado demais. E aqui a palavra de Deus fala, o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a serviço e será quebrantado, de repente, sem que haja cura. E Deus não quer isso. Deus quer quebrantar ele, irmãos, espiritualmente. Mas Deus não quer quebrantar ele com a perca na família, com a perca da própria vida, da salvação da sua alma, com a destruição do seu lar. Não. Deus não quer quebrantar ele, igreja, com isso.
Deus quer quebrantar ele pelo amor da palavra. Porque ali, irmão, Satanás colocou na mente dele que os cristãos não têm amor, que só ele que tem amor, e acaba que ele tem usado de ódio pensando que está usando de amor. As palavras estão saindo de ódio, ele pensa que está vindo de amor e não estão sendo. Deus manda nos exortar uns aos outros, mas é com amor, com todo amor, temperança e longanimidade, ou seja, paciência. Então, muitas das vezes nós não vemos essa paciência nele mais. E também nós não vemos essa paciência, esse amor, essa longanimidade nos irmãos que estão exortando ele ultimamente. Os irmãos deixaram de lutar contra o espírito que está enganando o pastor Júlio César, os espíritos que estão trabalhando contra a vida dele e está ali endurecendo o coração dele, enrijecendo a cerviz dele, que está ali colocando nele a soberba, o orgulho, a exaltação para ele não reconhecer suas falhas, e estão lutando contra o próprio pastor Júlio César. Eles estão querendo ver o pastor Júlio César acidentado, morto, com o lado destruído, com a saúde defasada, outros querem ver ele com câncer. Deus sabe. Deus olha para ele e fala, deixa ele quando ele estiver com câncer na garganta. Quer ver ele falar tão alto assim. Então, e Deus não quer isso para o pastor, tanto que esse vídeo não está sendo feito para o pastor Júlio César. Então eu creio que nem vai alcançá-lo, e nem é intuito de alcançar, e eu quero que nem alcance. Mas eu quero que esse vídeo alcance os irmãos que têm canal de oração, os irmãos que estão inscritos no meu canal e nos demais canais, até mesmo no canal dele. Mas principalmente os que não são do canal dele, para orar para a vida dele. É isso que Deus quer. Deus quer que os irmãos aí, igual tem o Tiago Souza, que é irmão de oração, que faz vídeos, faz live com oração. Tem agora o evangelista Gabriel, que é aqui da IPDA, né, o jovem que faz evangelismo com nós. Eu tenho o número dos dois do meu zap, mas Deus não mandou passar pelo zap, mandou passar aqui, né? Tem o bispo Paulo Gerald, né, irmãos? Tem o irmão, acho que é Anderson Nunes. Tem vários irmãos aí que é de oração, igreja. Então, aqueles que são de oração, tem o Kleber Sol, que é o obreiro da IPDA, né, que era pastor lá na ISA. Eu estou citando aqui irmãos que fazem live de oração, para não vir ninguém com hipocrisia. Eu não faço live de oração. Então, eu não vou orar para o pastor Júlio César numa live, porque seria hipocrisia. Eu vou orar para ele em oculto, porque eu sempre oro em oculto aqui. Agora, quem faz live de oração, Deus quer que vocês levantem uma campanha em nome do Senhor Jesus Cristo, em prol da vida do pastor Júlio César, em prol da vida espiritual dele. Amém, igreja? Porque Deus, irmãos, tem uma obra muito grande para realizar através da vida dele. Deus vai usar ele para alcançar muitas almas, assim como vai usar vocês, meus irmãos. Os demais também que eu não citei, que tem canais de oração aí, que são muitos. Esses daí que eu citei são os que eu mais ouço, acompanho, né? O pastor Rodrigo Cruz também acompanho, às vezes. Então, irmãos, todos vocês que estão me ouvindo, né? Ora para a vida do pastor. Ah, irmão, já tem orado, mas Deus não quer essa oração, não. Olha aqui o que eu estou falando da parte de Deus. Os que têm canal no YouTube, Deus quer que vocês levantem uma campanha em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é que tem amor no coração, vocês que fazem oração já no YouTube, em prol da vida do pastor Júlio César, para Deus abençoar ele, para Deus trabalhar na vida espiritual dele. Amém? Porque ele é um instrumento nas mãos de Deus, assim como todos nós somos. E os que não têm canal, ou os que têm canal e não postam oração, então vão orar em oculto, porque Deus não quer nenhum hipócrita aqui fazendo oração para se beneficiar e querer ganhar inscritos em cima do nome do pastor Júlio César. Nós não temos que preocupar em ganhar inscritos, mas sim ganhar almas para o reino dos céus. A igreja não pode dividir. Amém? Tem que ter separação entre treva e luz, não entre irmãos. Amém, igreja? Suportamos uns aos outros em amor. Sabe por quê? Outra palavra que Deus me deu foi o meu chamado. Se eu falar, Senhor, o Senhor me usa só para poder exortar os outros, Senhor. A minha esposa está com raiva de mim, dela, né, aceitar Jesus. Os meus colegas que são de igrejas libertinas, eu ainda não tinha nem batizado, eu ainda estava em prostituição com a minha esposa. Mas Deus já me usava para exortar as pessoas. Mas eu estava ciente que eu tinha que consertar aqui, estava correndo atrás. Então, o que acontece? Eu pedi a Deus a palavra de madrugada chorando. Uma das poucas vezes que eu chorei também. Falei, Senhor, o povo está ficando com raiva de mim, ninguém quer me ouvir, estou perdendo meus amigos e tudo. Porque toda vez que eu quero falar uma coisa legal para eles, igual eu vejo os outros falando, só sai palavra dura, Senhor. Só sai palavra de corrigimento. E ali eu pedi a Deus, Senhor, qual o mistério que o Senhor tem comigo? Qual é o meu chamado? Eu abri a Bíblia, irmãos. Sabe quando você não sabe nem quem é Mateus?
Não sei se Mateus é nome de cidade, bairro, né? Então eu estava nessa fase. Apesar de ter sido criado no Evangelho, tem os 3 anos, mas depois o diabo tira tudo. Eu abri a Bíblia de madrugada, era uma outra Bíblia. Aí eu marquei com essa fitinha assim. Eu li, fiquei todo feliz. Eu li lá Isaías 42, os irmãos abrem aí. Aí eu vim todo felizão. Guardei, falei, amanhã eu vou mostrar para Dani. Quando eu ia mostrar para Dani no outro dia, cadê minha Bíblia? Vitória, ela estava com uns 4 aninhos na época, 3 anos, 4 anos, 4 anos na época. Ela falou, aí tirou isso aqui, ó. E como é que eu acho? Eu vou lembrar que era Isaías 42? Não sabia nada de Bíblia ainda. Aí eu falei com a Dani, falei, não, Deus me deu o meu chamado, é por isso que ele me usa assim, me testificou na hora que eu abri a Bíblia, ele falou comigo ali, e eu senti aquela presença de Deus intensa, e ele selando que esse é meu chamado. E ela, qual que é? Eu falei, não estou achando. Aí eu peguei, dobrei o joelho e orei de novo. Quando eu dobrei o joelho assim, fechei a Bíblia e orei, abri, caiu Isaías 42. Aí quando eu comecei a ler, cumpriu o que a Pai Deus fala. Não temas o que falar, né? Não fique ansioso o que falar quando estiver diante dos príncipes e governadores, porque lá não falará a voz, mas sim o Espírito de Deus. Ele vos fará lembrar de tudo quanto ouviu e leu. Então o Senhor me fez lembrar que eu já tinha lido essa passagem. Escutem para vocês verem. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juiz produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana que trilha não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito ao que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do meu povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém? Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vós faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Amém? Irmãos, esta é a palavra que Deus fala, a função do servo de Deus não é pisar no próximo. É claro que aqui está fazendo a referência diretamente ao Senhor Jesus Cristo, mas Jesus, o nosso Senhor, ele foi servo enquanto esteve como homem aqui na terra. E ele mandou nós sermos imitadores dele, então nós temos que servir uns aos outros. Quando Jesus encontrava alguém caído, ele levantava. Quando Jesus encontrava alguém torto, ele endireitava. Quando Jesus encontrava alguém enfermo, ele curava. Quando ele encontrava alguém morto, ele ressuscitava. Aonde tinha morto que Jesus passou, ressuscitaram. Amém? Então é isso que o Senhor Jesus Cristo quer que nós fazemos em prol da vida do pastor Júlio César e de todas quantas pessoas que estão necessitadas de oração e ajuda. Mas esse vídeo específico, o Senhor Jesus Cristo manda fazer essa campanha específica em prol da vida do pastor Júlio César. Amém? Então, você que verdadeiramente tem amor ao coração e não deseja o mal para o irmão, mas sim a vitória dele em Cristo Jesus, vamos orar por ele, para que o Senhor livre ele desse espírito de morte, para que o Senhor guarde ele no trânsito, livre ele de acidentes, para que o Senhor venha alegrar o coração dele. Sabe por quê? Para encerrar, lá em Ezequiel, capítulo 26, versículo 36, ou vice-versa, capítulo 36 e versículo 26, a palavra de Deus fala que eu, o Senhor, tirarei o coração de pedra, glória a Deus, aleluias, e colocareis um coração de carne, e derramareis sobre ele
um espírito novo, sobre si um espírito novo. Amém? E esta pessoa que recebe esse espírito novo da parte de Deus tornará um verdadeiro adorador. Vou ler aqui que vai ficar melhor. Amém? Ezequiel, capítulo 36, glória a Deus. E o versículo 26. Aqui, ó. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Tá vendo? Então Deus quer que nós oramos para o pastor Júlio César de coração, jejum e oração. Sabe para quê? Para Deus usar de misericórdia com ele e aquebrantar o coração dele. Se necessário for, Deus tirar aquele coração endurecido que está no peito dele, que não é dele, e colocar nele um coração de carne e derramar sobre ele um espírito novo, para que ele possa voltar ao primeiro amor e dar muitos frutos. Fruto não é ganhar alma. Ganhar alma é semeadura. O semeador saiu a semear, assim diz Jesus. Fruto não vem de nós, mas vem do Espírito Santo de Deus. Amém? A semente é nós que semeia, mas o fruto é o Espírito Santo que dá. Só quem tem o Espírito Santo que vai ter paz com todos. Mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Independentemente de quem sejam as pessoas, nós teremos que ter paz com elas. Amém? Disposta a conversar e olhar nos olhos delas. Amém? Outra. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus tem amor. E quem tem amor não quer ver a destruição alheia. Quem tem o Espírito Santo de Deus não cobiça o servo do próximo. Não cobiça o servo do ministério alheio, igual muitos têm feito, inclusive o pastor Júlio César. Então nós vemos que ele já não tem mais consigo os frutos do Espírito Santo. Amém? Então essa situação dele está grave, ele está vulnerável. Satanás está por um fio para tocar na vida dele. E Deus não quer isso. Mas só que o diabo, apesar de condenado, ele tem a sua legalidade. A palavra de Deus fala que nós devemos orar e vigiar, porque Satanás está como um leão faminto ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Orai e vigiai, para que ninguém tome a vossa coroa. Amém? Então, nenhum de nós está isento de perder a nossa coroa lá no céu. E o pastor Júlio César tem uma coroa muito linda lá no céu. E Satanás está fazendo de tudo para ele perder. E como ele já está cego espiritualmente, ele não está enxergando, né, os caminhos que ele tem trilhado. Porque ele é um homem conhecedor da palavra. Ele conhece muito mais isso aqui que está na minha mão do que eu. Ele conhece, ele tem muito mais tempo de convertido que eu, muito mais experiências com Deus do que eu. Então, ele sabe muito bem. E João 15, Jesus fala que nós somos limpos pela palavra. Então, na medida que ele abre a Bíblia para pregar na igreja, Deus corrige ele na palavra. Mas o coração já está tão endurecido, a serviço está tão rígida, que ele não reconhece que Deus está falando mais com ele. Ele acredita que Deus está corrigindo todo mundo, menos ele, porque ainda opera sinais. E sinais não salvam ninguém. Né, irmãos? Nem quem está recebendo sinais, muitas das vezes se salva por causa deles. Muito menos os que provocam os sinais através da fé. Amém? O que vai nos salvar é amor, mansidão, paciência, fé, longanimidade, temperança, amizade. Isso é fruto do Espírito Santo. Uma pessoa cheia de contenda não tem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Uma coisa é as pessoas contender contra mim. Outra coisa é eu contender contra os outros. Então ficam todos na paz do Senhor Jesus. E se os irmãos puderem, divulgam esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Vocês que conhecem irmãos que têm canal no YouTube, irmãos de oração, irmãos ainda que nem conhecem o pastor Júlio César, né? Pede eles, ó, tem um pastor aí que tá aí correndo risco de vida, e tem um pastor aí que Deus usou um irmão para falar que Satanás está tramando, né? Sempre tramou, é claro, mas está por um fio. Então, Deus está mandando nós orar. Sabe para quê? Para ele dar o livramento, para ele ter misericórdia. Porque quando nós invocamos a Deus por uma alma, aí Deus se quebrando, tá entendendo?
mas pelos feitos dele, Deus já não está se quebrantando. Pelo contrário, Deus já está ficando irado. Mas só que Deus é manso, é humilde, ele é longânimo, ele está apto a perdoar os que se arrependem. Para encerrar, em Jeremias capítulo 18, ele fala: quando eu, o Senhor, prometeu um bem para um povo, e aquele povo viesse perverter contra mim, deixar de obedecer meus mandamentos, eu, Senhor, me arrependerei do bem que ia mandar e mandarei o mal. Tá vendo? Deus é flexível. Mas quando eu, Senhor, prometeu um mal para um povo, e aquele povo viesse a arrepender, né, dos seus maus caminhos e obedecer os meus mandamentos, eu, Senhor, me arrependerei do mal que eu prometi e mandarei o bem. E quando eu, Senhor, estiver castigando o povo ou a nação, e vier alguém zombar daquele povo, eu, Senhor, tirarei o castigo que derramei sobre aquele povo e derramarei sobre o que zomba. Então, quando, né, vocês verem Deus quebrando alguém, não zombe, não fique feliz com isso, porque isso é uma alma importante. E Deus não quebra ninguém para a morte, para a destruição eterna. Quando Deus corrige um filho, é para poder ele se aprumar, para ele ser edificado e melhorar. Como um pai corrige o filho. Mas só que esse laço está vindo da parte de Satanás. Então, e se nós não orar, Deus vai permitir o inimigo tocar. Mas assim como Moisés clamou pelo povo no deserto, e Deus teve misericórdia, Deus quer que nós também clamamos pela vida do pastor Júlio César, para que ele tenha misericórdia daquela alma que é tão importante para Deus quanto qualquer outra alma. Amém? Então, Deus abençoe a todos. E, ouça o que Deus está falando. E olha o que eu te falo, né? Por intermédio do Espírito de Deus. Todos que fizerem esse propósito de oração com Deus, não por interesse nas bênçãos, mas que fizerem esse propósito de oração com Deus, de jejum, em prol da vida do pastor Júlio César, Deus vai honrar grandemente. Principalmente os que já se contenderam com ele. Porque tem irmão, em vez de exortar, contende. Né? Tem uns irmãos, ao invés de exortar a pessoa, eles ficam contendendo, batendo boca. Todo dia fica na internet. Cadê a espiritualidade? Né? Cadê a espiritualidade dos irmãos da igreja? Amém? Deus mandou falar e pronto, irmão. Falou, está falado. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus, igreja. Nota, eu tenho aliviado, irmãos. Foi tão de Deus o que ele mandou falar, é tão dele, que hoje Deus não permitiu vender nada na minha loja. Porque a loja aberta o dia todo foi um peso. E Deus mandando desde cedo passar e eu retendo. Porque muitos querem usar o nome do pastor, assim como ele fez também usando o nome de muitas pessoas, para ganhar mídia, para ganhar inscritos. Mas eu nunca fiz isso nesse intuito, né? Tanto que o vídeo que eu fiz exortando ele, teve mais de 3.000 visualizações. Rapidinho, olha para vocês verem meus vídeos, como tem poucas visualizações. Né? Aquele monte de like, eu poderia deixar para propagar e ganhar inscritos. Mas só que eu excluí, porque ele já tinha ouvido, né, irmãos? Então já não ia trazer mais edificação nenhuma. Então, só ia trazer contenda. Às vezes o irmão já até arrependeu do que Deus me mandou exortá-lo, e está lá o vídeo ainda papapá, né? Então, Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus Cristo. Divulguem para o máximo de pessoas que os irmãos puderem, para que o Senhor encontre alguns que se aquebrante. Porque eu creio e tenho certeza que nem todos que ouvirem esse áudio vão orar em prol da vida do pastor. Porque muitos não têm amor no coração, muitos realmente têm inveja dele. Assim como o inimigo pôs inveja também no coração dele, da IPDA, de alguns pregadores conhecidos, também o inimigo pôs também muita inveja no coração de muitos pregadores do YouTube, das igrejas, de pastores contra a vida do pastor Júlio César, sim. E por causa dessas invejas, também tem afetado a vida dele e dos invejosos também, que a maldição é dividida. Amém? Mas eu creio que alguns orar. Assim como a igreja uniu, aí nós oramos para o Alexander, que está em estado vegetativo, está o testemunho no canal, e agora está andando, falando, enxergando, né? Ele não viu uns tempo atrás aí, Deus pesou a mão nele aí, né, irmãos? Mas eu espero que ele volte melhor, né? Deus deu um sinalzinho para ele, que deu uma murmurada do milagre que Deus fez, né? Andou falando as coisas que não devia, teve um mal repentino, mas eu soube que está caminhando tudo bem, graças a Deus. Amém? Deus é misericordioso, igreja. Pai do Senhor Jesus.